Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um ano onde o Senhor já conferiu sobre as nossas vidas muitas promessas e bênçãos, e Ele vai honrar. Ele é fiel, Ele é todo poderoso para cumprir, estará conosco até a consumação desta era. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Tu que deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aí o ano de 2026 com boas notícias. O desânimo estava tomando conta aqui do povo brasileiro, mas o último acontecimento o dia anterior trouxe alegria e trouxe esperança. É o operar do nosso Deus cumprindo as promessas, cumprindo a palavra dos seus servos, que fizeram algumas afirmações e está se cumprindo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A mão de Deus, quando ela pesa para purificar, ela é dolorida, mas a intenção soberana do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque o Senhor não se alegra com a perdição e a condenação eterna dos que querem continuar nas trevas, em rebeldia, praticando a iniquidade. O Senhor submete à prova com esse intuito, com o intuito de purificar, com o intuito de resgatar, muitas vezes pela dor e pelo sofrimento, aqueles a quem Ele quer salvar e que faça parte do seu reino. Nós, como Igreja de Cristo, assim somos submetidos e orientados pela sua palavra, que nos diz que o Senhor açoita a quem Ele ama. O nosso Deus, Ele tem uma finalidade. O Espírito Santo tem uma incumbência sobre essa terra. O Senhor Jesus Cristo assim orientou os seus discípulos que Ele iria ao Pai, mas enviaria alguém igual a Ele, em essência e em poder. O Espírito Consolador está cumprindo essa missão. Sua função é nos santificar, nos separar, consagrar, nos capacitar para assim exercermos o ministério, exercermos o testemunho e adentrarmos ao seu reino. Em fase da nossa vida nós provamos diversas vezes desta experiência com o Espírito Santo. Existe, primeiramente talvez, ou em alguns estágios com mais intensidade, a ação purificadora do Espírito Santo. Ele vai nos apontar que esta purificação consiste em confessarmos os nossos pecados e abandonarmos o pecado e assim sermos consagrados para o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo vai nos conscientizar do nosso erro, fazer-nos sentir nojo das práticas que entristecem, nos demonstrar pela orientação da palavra que tais pessoas que praticam tais atitudes não herdarão o reino dos céus, e Ele vai nos purificando. Muitas vezes o Espírito Santo
trabalha por forma da pregação da palavra. Ele levanta os seus servos trazem mensagens, trazem orientações. Alguns logo de imediato largam, pois possuem sensibilidade ao Espírito Santo, sabem que estão diante da presença do Santíssimo e abandonam o pecado. Outros têm os seus pecados como ídolos, verdadeiros ídolos, estão extremamente obcecados, impregnados, viciados, reincidentes, e aí o processo é mais dolorido, pois o próprio Espírito Santo, o soberano Espírito Santo, vai criar condições ali para que a pessoa prove da consequência do seu pecado, para que haja arrependimento, purificação no sangue do Senhor Jesus Cristo e o abandono definitivo. Existe algo de maravilhoso que, em meio a toda esta obra do Espírito Santo na vida do crente, existe a função protetora. Vemos um grande exemplo do povo que foi resgatado da terra do cativeiro egípcio. Vemos a manifestação do Espírito Santo, da glória de Deus, no manifestar da nuvem, protegendo do sol escaldante, fornecendo todas as manhãs o maná. Vemos essa mesma nuvem se tornar coluna de fogo para iluminar o caminhar do povo quando se escurecia, e também aquecer o povo do frio do deserto. O fogo é algo muito impressionante, pois quando pragas como as de Balaão tentaram ali impregnar o povo, acometer o povo e derrubar o povo, a coluna de fogo protegeu com cerca de fogo o povo, e a praga não pega. Algo de maravilhoso é compreendermos que quando o Senhor seleciona, o inimigo não pode tirar das mãos de Deus, né? Coisa maravilhosa termos profecias em nossas vidas, quando desde pequenos somos pegos nas mãos de profetisas, de servos de Deus, que nos dizem: este aqui está selado, esse aqui transporta um mestrado em seus ombros, este aqui vai pregar a palavra de Deus. E no mundo espiritual o diabo sabe quem são esses selados, quem são esses eleitos, a quem Deus escolheu. E já desde nascença o nosso Deus vai protegendo. Mesmo que ainda não estejam despertados, nem purificados, consagrados, santificados para o exercício do Evangelho, eles já são apontados por Deus. Ou seja, que Deus sabe que aquele há condição, se resgatado do pecado, de ser santificado, de se tornar grandes servos. Existem uma série de testemunhos aí no YouTube onde encontramos o tratar de Deus, né? Pessoas que já estavam sem esperança dentro de presídios, assim serem resgatados, cumprirem pena, saírem lá de dentro do presídio e depois serem grandes evangelistas, hoje pastores, evangelistas, missionários, pessoas que estavam aí dentro de clubes fechados, esotéricos, praticantes de ocultismo. Deus resgata desses clubes fechados, onde os níveis espirituais malignos eram extremamente elevados. Deus resgata, santifica e põe por terra todos os espíritos demoníacos e coloca agora aquela pessoa nas mãos do Espírito de Deus, e ele começa a proteger. Uma terceira ação do Espírito Santo é conferir sobre estes que foram purificados, santificados, sobre esses que são protegidos, o terceiro estágio, que é conceder poder, conceder dons, faculdades espirituais. Encontramos a correlação de dons que o Espírito Santo fornece ali na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e também, em especial, ali em 1 Coríntios, capítulo 12, encontramos os dons espirituais sobre a vida do crente. Muitas vezes olhamos que algumas pessoas não possuem muitas capacidades, mas vemos que quando a pessoa está ali no desempenho do reino, é uma outra pessoa, porque o Espírito Santo se aposta. Algo maravilhoso de observarmos é como Deus capacitou a Sansão. E é terrível que ele tinha autoridade, poder, dons espirituais, mas não conseguia compreender este poder que estava sobre a sua vida, pois mesmo enxergando, ele não conseguia compreender o propósito de Deus e vivia uma vida sem consagração.
tinha a presença do Espírito Santo usando a sua vida, mas ele não vivia a vida que o Espírito Santo requeria dele, que era a vida de consagração, obedecendo às cláusulas da lei do nazireado. E aí nós vemos a queda de Sansão. Ele teve que ficar cego para poder enxergar o propósito de Deus. E ali no seu último instante de vida, mais uma vez, agora arrependido, penitente, ele encontra mais uma vez a manifestação do poder de Deus, derrotando o inimigo em casa, derrotando ali, destruindo o templo de Dagon com os inimigos de Deus. Então é muito importante nós entendermos essas três ações ou tempos específicos do Espírito Santo de operar na vida de um cristão, que é a santificação e purificação, a proteção e também a concessão de dons e recursos do Espírito Santo. E nesses últimos dias nós precisamos nos apropriar dessas três áreas, dessas três funções específicas do Espírito Santo. Nós precisamos estar santificados, pois a palavra assim nos orienta. Sem santificação ninguém verá a Deus. Temos que entender, diante da batalha cultural que hoje vem de encontro contra a igreja do Senhor, isso está patente. As pessoas progressistas aí são extremamente petulantes e desaforadas, são inimigas do cristianismo, querem destruir o cristianismo, e nós precisamos de poder, de escudo, de cerca de fogo. O inimigo pede para peneirar nesse mundo onde é tão fácil encontrar caminhos perversos e licenciosos. Nós precisamos da proteção. Me cobre, Senhor Jesus Cristo, com a concha da tua mão. Põe cerca de fogo sobre a nossa vida, nos proteja. Proteja os nossos bens, nossas conquistas, nosso principal patrimônio, muitas vezes os nossos familiares, seus filhos. É muito importante, precisamos desta proteção. E para desempenhar aquilo que estamos fazendo, precisamos do poder. Precisamos do poder do Espírito Santo. E alcançar a manifestação do poder do Espírito Santo não é uma tarefa fácil, não é coisa que se recebe muitas vezes logo de início, pois há uma necessidade de sermos purificados, experimentados nas provas, sentirmos a densidade e os níveis de batalha cultural e espiritual para ser agregado em humilhação, em esvaziamento, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque já existem testemunhos tristes testemunhos, onde muitos foram usados pelo poder de Deus e foram terríveis decepções. Ocorreram momentos em que pastores aí foram usados para realizar sinais, expulsar demônios, e de repente a soberba, o orgulho, a ganância e o poder adquirido nesta terra em ostentação por usar o poder do Espírito Santo, e muitos se corromperam e trouxeram escândalo ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos de sensibilidade ao Espírito Santo, ser copiadores do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, liberdade de prisão, visão aos cegos, conceder ali sinais de cura, de milagres e prodígios. Precisamos da sensibilidade, da humildade do Senhor Jesus Cristo. Sempre em todas as fases, nós temos que tentar nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Quando buscamos a santificação, quando buscamos a proteção e quando exercemos sinais, curas, milagres e ensinamentos pelo poder do Espírito Santo. Por que eu começo o ano de 2026 com uma mensagem como essa? Para que todos possam entender que neste ano de 2026 a batalha vai se acirrar. Esses são os últimos dias, o último período, o último estágio da igreja aqui na terra. Nós cremos e confiamos que não existem salvadores da pátria. Estamos clamando para que as situações sejam amenizadas, como já está sendo amenizada lá na Venezuela.
mas a salvação, o livramento completo e efetivo será realizado pelo Senhor Jesus Cristo na sua vinda gloriosa, onde ali estaremos para sempre com o Senhor, em corpos transformados e num reino incorruptível, num reino eterno e imperecível. É isso que nós desejamos. Então, para fazer parte desse reino, nós sabemos os critérios de juízo que o Senhor assim haverá de colocar diante da igreja, em que condições nós podemos alcançar o reino de Deus. E quando olhamos para as requerências do reino de Deus, nós vemos que não temos força em nós mesmos. Salvação é dom de Deus. Então temos que nos entregarmos à vontade de Deus, ouvindo a sua orientação, lendo a sua palavra, revigorando e fortalecendo a nossa fé. O justo viverá pela fé. Nos entregarmos a momentos de confissão de pecados, busca na santificação, pedir força para obedecer e pedir o poder do Espírito Santo para glorificarmos ao Senhor Jesus Cristo, estarmos com Ele e alinhados com Ele na sua vinda gloriosa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã de domingo, iniciando o ano de 2026. A remanescente cristã Filadélfia assim quer glorificar. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te glorificamos nessa manhã. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por termos chegado até aqui. Te exaltamos por teu sacrifício, pelo teu sangue que eficazmente nos purifica de todo pecado, pela concessão do Santíssimo, do Santo Espírito sobre as nossas vidas. Te suplicamos, nos santifica, nos dá força para te obedecer, nos dá da tua proteção, nos conceda dons e recursos para exercermos com a função, com o ministério que o Senhor coloca sobre a nossa responsabilidade. Te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, mantenha firme, te suplicamos em tua longanimidade, persevera em nos salvar e nos guardar. Eu suplico nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, sobre a vida do teu povo, meu Deus. Entra com provisões, livramentos, visita os nossos irmãos na África, onde ali estão debaixo de ditaduras verdes e vermelhas, meu Deus, do Oriente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, protege o teu povo, guarda, Senhor Jesus Cristo, os pequeninos, fortalece o coração deles, aumenta a esperança, derrama em abundância os dons espirituais sobre os teus agentes, missionários, pastores e obreiros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as forças opositoras das trevas partam em retirada e que teu povo sinta da tua presença, do poder da tua palavra nesta manhã e sejam levantados, erguidos e assim capacitados para continuar firmes com as mãos no arado, fazendo a tua obra, cumprindo o teu propósito. E neste momento, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos. Feliz ano novo, toda sorte de prosperidade, que a graça superabunde sobre a tua vida e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado.